Abençoe-nos, Jesus, o nosso bom e amado Mestre. Vamos trazer aqui algumas reflexões que são nossas e dividimos com todos de forma fraterna. Não são novas reflexões, nem são novidades, não são tão relevantes, porque o trabalho espírita ele tem essa qualidade de toda semana nós estarmos na casa espírita, recebendo homeopaticamente aquilo que necessitamos, revendo as lições, ouvindo os diferentes companheiras que passam por aqui, interpretando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, interpretando a doutrina, trazendo as suas reflexões, e nenhum de nós, particularmente no meu caso, de ser brilhante, de ser diferente. São coisas que nós vamos lendo, as obras, vamos meditando, vão nos vindo intuição, inspiração, e o expositor tem esse compromisso de dividir essa reflexão, esse estudo, com todos aqueles que estão aqui. Enquanto nós estamos aqui, todos nós estamos sendo atendidos pelos benfeitores, estamos tendo os aparelhos colocados em todos nós, como nos relatam o Espírito André Luiz e o Espírito Manuel Filomeno Adelirado. Essa grandeza da doutrina espírita, ela também está colocada nas obras básicas e nas obras complementares. O momento de hoje, cada vez mais exige do espírita que ele se ferramente para enfrentar as lutas, porque as lutas são coletivos, mas preponderantemente individuais nos dias de hoje. Eu preciso estar ferramentado. Como diz Carl Gustavo Jung, eu preciso ferramentar o ego com conhecimento, com reflexões, com estudos, para que o ego tenha condições de entender a psique, entender a consciência, o inconsciente. E o espírito precisa se ferramentar, o self, o si mesmo, para que ele entenda o seu trabalho, o seu projeto de vida, o seu propósito de vida. E por isso que a doutrina espírita, a religião espírita, ela é ativa. É a primeira religião ativa, que exige do seu frequentador, daquele que faz parte dela, uma ação proativa, onde ele é o protagonista, onde ele é o ator, onde ele escreve o seu caminho, através do estudo, do conhecimento, da reflexão e da meditação. Tudo isso traz para ele as condições dele traçar o seu caminho. Ele vai se tornando um cooperador de Jesus na vinha dele, pois para isso nós fomos convidados, nós fomos chamados. Por exemplo, quando nós compulsamos as obras complementares, já disse aqui, mas é sempre importante repetir, a literatura espírita tem 3 níveis. O nível maior, o básico, fundamental, as obras básicas. Não há espírita que use essa alcunha de espírita que diga que não leu essas obras. Aquele que não estudou Kardec está muito longe de entender as propostas espíritas. E a vida na curva vai pregar peça nele. Como certa feita, um amigo me disse assim, é preciso que você releia de novo. Você não entendeu ainda o Espiritismo. Que é uma verdade dura de se ouvir, mas extremamente importante para mim, foi muito importante. Para que eu entendesse realmente qual é o propósito do Espiritismo na Terra. E o propósito de Deus ter me colocado o Espiritismo como ferramenta nessa jornada. Eu preciso estudar cotidianamente Allan Kardec e caminhar com ele. Depois, no segundo nível, que desdobra e amplia Kardec, não muda, não modifica. Desdobra, amplia, aprofunda. São 3 verbos que colocam ações bastante claras. São as obras complementares, que começam com o advento de Chico Xavier, com a publicação, em 1937, do Parnaso de Arentume. A partir daí, Chico Xavier estabelece
um outro degrau. E as obras de Emmanuel, a série histórica e outras tantas, as obras de André Luiz na série A Vida no Mundo Espiritual, as obras do Espírito Humberto de Campos dão uma amplitude ao Espiritismo como não se tinha visto até então. E aí, já subindo o degrau, mas como obra complementar, nós vemos Divaldo Franco que vai chegando e vai trazendo as obras de Amélia Rodrigues na série evangélica, as obras da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, as obras da série Mediunidade e Obsessão do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e nós vamos tendo outro degrau, outro desdobramento, uma amplitude e uma profundidade maior. E depois vem a Raul Teixeira, que vai desdobrando com o Espírito Camilo a parte filosófica da doutrina espírita. Depois vem as demais obras, mas essas, primordialmente, repito, desdobram, ampliam e aprofundam o pensamento kardeciano. É importante nós termos essa visão, nós vamos estudando as séries na sequência e vamos nos ferramentando. Aí o espírita vai ferramentando, ele já conhece o livro dos espíritos, ele já estuda o evangelho diariamente, faz o evangelho no lar, conduz estudo na casa, ouve as palestras, faz palestras, coordena estudo. Nesse afã, ele acaba adquirindo conhecimentos e vai se ferramentando para as lutas da vida, vai entendendo quais as propostas que Jesus tem para nós na Terra. Entre essas obras, há uma que chama atenção, que são do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, que deve ser lido, são 17 obras, na sequência, para que eu possa ver a construção do Espírito Manuel Filomeno de Miranda no mundo espiritual. Eu vou passando na sequência, eu vou vendo, vou estudando, vou anotando tudo sobre mediunidade, sobre obsessão, e eu vejo que eu não sei nada. Aí o doutor Bezerra de Menezes coloca toda a veia médica e psiquiátrica dele, nos dá uma aula de cérebro, nos dá uma aula de psicologia, de psicoterapia. Ali nós vemos os grandes nomes da psicanálise, trazendo os conceitos já à luz de Kardec. Todas essas obras que eu citei, sempre embasadas no Evangelho de Jesus e em Kardec. É um manancial de conhecimento que inebria, que nos alerta, que nos chama atenção. Então eu vou estudando lá nessa obra Tormentos da Obsessão, há um momento em que o Dr. Bezerra Menezes vem trabalhando várias questões, onde ele vem trazendo várias explicações. E em determinado momento, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda traz dele o aprendizado que ele teve, e ele diz: é preciso falar para as pessoas na Terra da importância da evangelho-terapia como ferramenta de terapia para aqueles que estão nas lutas na Terra. A fluidoterapia espírita, o tratamento psiquiátrico quando necessário, ele estava falando das consequências da obsessão. A terapia, o tratamento psiquiátrico necessário, os remédios que se precisam para a recomposição da homoestase química cerebral, que é o equilíbrio de todo o sistema químico do cérebro, com os remédios que se fazem necessários e, quando necessário, prescritos pelos médicos para tal. Mas ele diz que, a parte de tudo isso, a fluidoterapia espírita, o passe, o evangelho no lar, o estudo, a oração e a evangelho-terapia, que é o estudo diário do evangelho. Porque ele diz que o evangelho é a obra simples, escrita para o momento de hoje, como o farol de todos nós, num momento difícil que estamos passando, muito difícil. Vamos repetir. A ferramenta simples para nós, escrita para esse momento que nós estamos vivendo, é o remédio.
que nós pedimos a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo conta-se que quando Kardec foi finalizar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele retirou-se de Paris, uma propriedade de um amigo, no campo, e isolado passou a finalizar o Evangelho, organizar, colocar na ordem. Os médiuns que o acompanharam dizem que no momento em que ele se concentrava, manipulava os papéis, eles viam atrás dele toda a equipe do Espírito da Verdade. Estamos falando de Paulo de Tarso, João Evangelista, Joana de Ângeles, Pascal, Féneron, Hahnemann. Nós estamos falando dos maiores nomes do planeta atrás dele. E em cima, e no espaço do meio entre eles, alguém que não se deixava ver plenamente, mas que colocando as mãos sobre Kardec, dirigia-lhe a mente, cérebro, as mãos, para que nós tivéssemos essa obra maravilhosa. Por isso, compulsar o Evangelho, estudar e meditar, é muito importante. Recentemente, numa reunião mediúnica que participamos, o Espírito Amigo disse a nós todos do grupo: vão e falem do Evangelho. Vão e divulguem o Evangelho. Mas mais ainda, estudem, meditem e reflitam sobre o Evangelho. Quando nós vamos buscando o Evangelho, nós vamos, por exemplo, encontrando no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, uma fala do evangelista Mateus, onde ele descreve o encontro de Jesus com o endemoniado de Gadara, no capítulo 19, no item 19 do Evangelho de Mateus. Quando ele diz, o Pai procura Jesus e disse: Senhor, eu já pedi a tudo, eu já busquei a todos, inclusive aos seus seguidores, os seus apóstolos. E eles não curaram meu filho, que joga no fogo e na água. O espírito mau, o demônio, não sai dele. O que eu posso fazer? E ele diz, Jesus, raça incrédula e depravada, até quando tereis que viver entre vós? É de nós que ele está falando. Incrédula, prefixo latino de negação, de não. Não crer e depravada. Até quando tereis que viver entre vós? Para essa classe de espírito, é preciso muito jejum e muita oração, e ele determina, saiam, e os espíritos saem, e o rapaz fica curado. E os apóstolos lhe perguntam na continuidade: Senhor, como fizeste isso? Porque nós não pudemos fazer isso. Porque não tendes fé. Porque não tendes fé. Quando tiverdes fé, a sua fé transportará montanhas. Que montanhas são essas? As lutas do dia a dia, a vigarice, o materialismo, a sensualidade, os vícios, pornografia, a mentira, a desdita, as montanhas. As arenas de Roma estão aqui, em casa, no trabalho, na rua. Nós estamos lidando com as arenas de Roma. As feras é o materialismo, a sensualidade, os vícios, tudo isso que nós fomos falando. São as montanhas. Quando eu tiver a fé, eu vou afastar tudo isso e vou ter condições de ungir-me e manipulando a energia e os fluidos, eu vou curar, porque todos nós podemos curar se nós tivermos fé.
Então Jesus deixa claro que Kardec trabalha no item seguinte, nesse capítulo, a diferença entre a fé vacilante e a fé proativa. Ele chama de fé robusta. A fé robusta, que advém daquele que já saiu dos níveis infantis de entendimento religioso, que já saiu da passividade de só ouvir, já estudou e entendeu, já se ferramentou, como eu disse no começo. Por isso que eu falei da ferramentar-se. Já recebeu as ferramentas para se autoconhecer, fazer as suas escolhas, aprender a viver, aprender a perder, aprender com os nãos da vida, suportar, ganhar resiliência com as doenças crônicas, com as perdas afetivas, emocionais, amadurecer perante a vida, entender como espírito o propósito da encarnação, que é provas e expiações temporárias, e que daqui eu não levarei nada. Esse é o conjunto da minha passagem. Quando eu aplico isso no meu dia a dia, modifica-se a minha visão de vida. Eu amadureço. À medida que eu vou vendo como se forma o processo obsessivo, que eu vou entendendo que eu tenho ligações, como diz o Espírito Camilo, na obra Nos Passos da Vida Terrestre, que eu tenho ligações com as trevas da onde eu vim, que eu não sou um espírito evoluído, eu sou incrédulo e depravado. Eu aceito a minha inferioridade, mas eu sei que era. Como diz Joana de Anjos em Psicologia da Gratidão, ame a tua sombra, porque ela te trouxe até aqui. Mas eu preciso entender que eu sou inferior, que eu preciso me ferramentar para desenvolver a fé raciocinada que Kardec nos propõe, que é a diferença do espiritismo para todas as religiões. Eu não tenho a fé porque alguém disse para mim ter fé. Eu, espírita, não tenho a fé porque alguém de alguma coisa mística me disse. E tem espírita que acredita. Um amigo me contou que ele foi visitar um companheiro de centro espírita de 15 anos, palestrante, trabalhador, tinha tido um infarto. E chegou lá, foi junto com outros companheiros para ficar ao passo. E disse, meu irmão, como você está? E apoiou a mão no travesseiro. E quando ele viu, estava cheio de coisa embaixo, ele puxou, meu irmão, tem umas coisas aqui, cheio de patuá. Patuazinho, folha não sei do quê. Mas, meu irmão, que isso? Ah, você sabe, fica. Ah, meu irmão, mas não tem problema, é pro bem. Não é pro bem. Não tem fé. É incrédulo. Sabe que teve a doença, que talvez seja a expiação de um débito, sabe que está reencarnado e vai aceitando tudo. É que nem velório de espírito. Chega lá, tem crucifixo, tem vela, tem rezação. Só falta contratar as carpideiras do Nordeste, como se fazia antigamente, para chorar pelo defunto. Eu fui recentemente a um velório de um amigo nosso, do Movimento Espírita, não foi em Brasília. E eu cheguei, com toda tranquilidade, era um trabalhador excelente, e eu não tinha informação nenhuma, nem tenho. Cheguei com um irmão que veio perguntar se é para a família precisava fazer alguma coisa, estar conjunto. Aquilo parecia um velório de 40, 50 anos atrás. Vela queimando, e crucifixo, e rezação, e eu me aproximei, uma pessoa conversando com ela, você veio, que bom. Pois é. Por que tudo isso? Ah, mas eles vieram oferecer. Não tem resposta. Incredulidade. O espírita não precisa mais disso.
O espírita pela fé raciocinada pela reencarnação, pelo desencarne. O espírita por saber da vida após a morte, por saber o que acontece, a leitura vai mostrando a vida no mundo espiritual, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer comigo. Eu vou entendendo como é que as coisas vão acontecer. E aí eu adquiro lucidez perante a vida. Quando a dor chega, eu não saio xingando todo mundo, chutando lata e fazendo o que eu vou fazer. Eu agasalho, resiliência. O que isto quer me dizer? Quantas pessoas estão chegando nos médicos, nos consultórios terapêuticos, enchendo os pronto-socorro? Ah, porque disseram que eu tenho TEA, é a doença da morte, né? Tenho TDAH. Outro dia eu fiquei preocupado, porque do jeito que eu vi a descrição que deram, eu acho que eu tenho TDAH duplo. Ainda tive que ouvir do meu filho mais novo. Eu sempre achei que isso era meio assim, esquisitinho. Tive que ouvir isso. Sorte dele é que ele estava longe. Sorte dele, senão ia voltar aos antigos costumes. E sorte que eu não estava com chinelo, porque eu sou bom de jogar chinelo assim, eu acertava o cachorro de longe assim, facinho, facinho. Eu estava longe e não deu tempo de eu jogar. Então a gente chega e cria doença. Perco a lucidez. Eu preciso ter uma doença para chamar de minha. Porque daí eu estou justificando a falta de lucidez para enfrentar as dores que eu estou tendo. E me perguntar o que isto quer dizer para mim. O que será que ocorreu? Ou que comportamento inadequado eu tive que gerou essa reação? Eu nunca pergunto o que eu fiz. Né? O outro fez, mas e eu? Que gerou aquilo tudo, que levou aquilo a acontecer. Quando eu vou estudando a obsessão, eu vou vendo que o espírito obsessor, na verdade, estava resgatando. Quando eu fiz o mal a ele, eu costumo sempre dizer para ele, meu amigo, você me ama mais do que os seus amores. Eles ficam muito bravos comigo. Você não faz isso, você me ama, porque você fica perto de mim o tempo todo. Faz anos que você está aí. Tem um que ficou anos e disse, você me adora. Não ama a sua mulher, seus filhos, seus amores, será quem for. Eu fiz o mal, eu fui instrumento. O escândalo tem que vir, mas vai por meio de quem ele vier. Vem através de mim. Eu já reencarnei, estou aqui na labuta, e você ainda está aí. Lá, parado lá atrás, mas nós somos assim. Esse tipo de comportamento dos espíritos é igual a nós. Nós ficamos revivendo o passado, patinando. Eu sempre pergunto para as pessoas, e daí, o que você faz com isso? Porque não volta mais. O que você vai fazer daqui para frente? Então a fé raciocinada, fé robusta, é o que o Kardec trabalha no capítulo 19, como uma ferramenta libertadora para todos nós. E eu vou trabalhando essa ferramenta, desenvolvendo a vontade. Joana de Ângeles, lá no livro Despertar do Espírito, nós temos até uma gravação sobre isso, ela trabalha como desenvolver a vontade. E não é só para a fé, é para tudo. Eu preciso ter metas na vida, eu preciso ter metas execuíveis, colocar metas apropriadas que reflitam o meu pensamento espírita, da minha finitude, para onde eu estou caminhando, do que eu já fiz, o que eu posso fazer ainda. Colocar metas que eu realmente tenha condições de cumprir, o que me dá estabilidade, me dá sustentabilidade, que eu não fico me cobrando depois por atingir metas que são irreais. Ela coloca a necessidade de se envolver com o trabalho espírita, social, com as atividades espíritas. Ela coloca a importância de se marcar, eu vou ler 5 minutos do Evangelho por dia, e vou ler 5 minutos por dia. É que nem quando as pessoas eu converso, comparando a questão, e isso vale para a meditação, a pessoa fala, eu vou meditar 1 hora. Esquece. Ninguém consegue meditar 1 hora na primeira vez. Consegue 1 minuto. Começa 1 minuto, fica encerrado e começa a me pagar o boleto. Estou atrasado para tal coisa. Estou para aquilo que tem que pôr. Olha o feijão no fogo.
eu tenho que passar o café, fulano vai acordar. Nós somos assim. Quando eu vou, né, eu vou ficar 30 segundos em silêncio. Hoje, amanhã 1 minuto, outro dia 1 minuto, que nem caminhada. O pessoal que quer emagrecer chega para mim e pergunta assim, como é que você consegue ficar com esse corpinho devagarinho de caixinha de música? Eu falei, bom, aqui tem 48 anos de atividade física. Mas é o seguinte, ó, corre 40 minutos. Aí tem um pessoal aí que detesta correr, não tem? A turma aí, eu não gosto de correr. Mas não emagrece, filho. Só depois de 40 minutos, tá? Tô dando a dica aí, depois você deixa a contribuição ali. 40 minutos. Passou de 40 minutos, aí o organismo começa a trabalhar. E vai tudo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vou aumentando a caminhada, vou aumentando a musculação. Tudo é dosado. Então, o Jonas de Anjos trabalha o desenvolvimento da vontade, colocando metas pequenas, mas fazendo a meditação, lendo o Evangelho, indo ao centro espírita. Terça-feira eu vou na SODEC, que eu tenho que estar lá. Eu preciso estar lá. Terça está na minha agenda, eu não falo, pode cair canivete, pode ser o aniversário de quem quer que for, eu vou no centro. Eu me recordo uma vez que o Espírito me disse assim, eu te odeio, mas eu vou te deixar. Eu falei, melhorou, a meu dia não vai deixar. Ele, sabe por que eu te odeio? Eu falei, não imagino, posso imaginar pelo que você falou. Ele me disse assim, porque você não para de trabalhar. Então, quando nós vamos ocupando com o trabalho, os espíritos nos acompanham, os assessores vão sendo encaminhados, vão sendo atendidos, porque eu estou o tempo todo estudando, pesquisando, trabalhando, fazendo as coisas. As pessoas às vezes falam, pô, mas você não para? Eu falei, meu amigo, só quando tombar. Porque se eu ficar fora daqui, dessa porta, ninguém me aguenta, nem eu. Então eu fico aqui. Estou estudando, falando, Eugênio Horácio, palestra. Tem palestra para 3 pessoas daqui a 2.000 quilômetros. Estou dentro. Estou dentro. Quando eu morava no sul do país, saía para fazer palestra 200 quilômetros de distância, tinha que trabalhar no outro dia, ia dirigir 200 quilômetros com neblina, voltava a 200, e o pessoal, deixa eu quieto. Eu estou trabalhando, eu preciso, eu me conheço. Eu me conheço. Fora daqui, se eu ficar fora, a coisa se complica. Essa disciplina é que nós precisamos ir adquirindo, que vai trabalhando à vontade. E a vontade é a base do desenvolvimento da fé. Quando eu vou entendendo essas coisas, eu vou entendendo por que Jesus trabalhou isso. Porque o texto de abertura nos chamou a atenção para o momento que nós estamos vivendo. E esse momento agora, eu preciso atentar para a fé robusta, eu preciso verificar se eu tenho essa fé raciocinada, se eu entendo por que eu estou passando por isso, eu preciso me questionar se eu tenho vontade para me transformar, para sobrepujar as dificuldades, para perder, como os cristãos primitivos perderam, porque nós somos os cristãos redividos, que estamos na arena de Roma, que é a sociedade, já no combate. Então eu preciso me perguntar se eu tenho a fé para acatar tudo que está acontecendo, para que eu seja aquele farol de Jesus, que no meio da multidão desesperada, eu diga, há um porquê. E não seja mais um a sair, eu estou desesperado. Desesperado. É injusto, como eu ouço às vezes espíritas falando. Já sabe que a Terra está em transição, já sabe que a Terra está modificando, já foi alertado, mas sai fazendo coro para o pessimismo e joga as pessoas na depressão. Quando deveríamos ser nós o farol para tirar a pessoa calma, o Espiritismo já explicou e fala aquilo que já sabe. Porque eu tenho fé, fé viva, robusta. Porque agora que Jesus vai precisar de nós, para nós suportarmos tudo que vai acontecer, e já está acontecendo, piorando, com muita serenidade, com muita lucidez. Já tivemos, muitos de nós aqui,
as perdas na pandemia do Covid, nas dificuldades. E me impressionou a dificuldade que muitos espíritas tiveram para fazer frente à pandemia. Fazendo coro, às vezes, com uma conversa de desespero. Quando eu devia dizer para a pessoa, calma, tome as medidas, faça o que tem que fazer. As pessoas me procuraram dizer, segue todas as medidas. As pessoas que tive vários espíritos que desencarnaram, amigos, companheiros, tive familiar que desencarnou. Nessa hora que o espírita mostra a sua fé, para poder ser um instrumento de Jesus. E é isso que nós estamos precisando agora. Conjugar a fé com a vontade para eu poder participar da construção desse novo tempo que está vindo aí, dessa nova ordem que está vindo aí. Nós não podemos prescindir dessa reflexão, porque os espíritos estão dizendo em várias casas espíritas que a hora é chegada, que os eventos estão começando a ocorrer, mas que o evento maior vai ser dentro de nós. Nós somos os trabalhadores da última hora, como está na mensagem. Mas nós somos também os trabalhadores da primeira hora do planeta de regeneração, que exige de nós essa postura lúcida, para que eu possa acolher as pessoas e a elas falar sobre Kardec, falar que isso estava previsto, dizer que tenha confiança, que o seu ente querido vive do outro lado, que nós vamos partir para o outro lado, para que essa fé console os milhões de pessoas que estão em depressão, entrando na ansiedade, na angústia, por conta de um desespero, porque abriram mão da fé e na confiança de um algo maior. E isso é tudo que o maior inimigo do Espiritismo quer. Qual é? Kardec pergunta aos Espíritos em O Livro dos Espíritos. O materialismo. O que ele quer é que ninguém acredite em vida após a morte. Que ninguém acredite em espírito. E nós vemos espíritas com posturas materialistas, defendendo droga, aborto, semeando a discórdia no movimento espírita sem absoluta nenhuma necessidade. Eu vi há 3 semanas atrás, uma pessoa me mandou um vídeo de uma pessoa que se diz educadora e espírita, não consegui ver 5 minutos. Uma tragédia. Eu conheci a pessoa da época que eu fui dirigente da USE em São Paulo, eu morava em São Paulo, e eu vi como a pessoa se deturpa, como ela desce, a virania, a baixeza a serviço das trevas, atacando todo o movimento espírita, trabalhadores que eu conheço, então eu posso falar de uma vida ilibada, homens e mulheres que devotaram a sua vida para construir o espiritismo, que me acolheu, que me deu guarida. Então eu falo por mim, eu posso falar. Hospital que me acolheu, que me orientou. Eu tive a honra de ver Ivone Pereira falar. Quando eu vejo Ivone atacada, Divaldo, Chico, Raul, outros trabalhadores, tantos em nomes, sabe-se lá do que, a não ser de uma campanha a favor do materialismo. Vamos fazendo coro para ganhos pessoais, particulares, com o materialismo que está emprenhado na sociedade. Vejo espíritas fazendo discursos lamentáveis, fugindo da lucidez e da fé. Ó raça incrédula e depravada, até quando terei de viver entre vós? Fica claro na fala de Jesus um convite ao entendimento dessas lições da vida espiritual. O Evangelho colocado por ele. E é o momento agora de nós juntarmos tudo isso
e divulgarmos o Evangelho e levarmos as pessoas ao entendimento do que é a fé segundo o Espiritismo. A fé à luz da razão, que enfrenta todos os fatos em todas as épocas, está lá na abertura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Em todas as épocas, todos os fatos à luz da razão, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a fé que Kardec nos legou. Então eu posso ter dúvidas, eu posso ter diferenças, eu posso não ter entendido. Eu costumo sempre dizer isso. Pessoas me perguntam, eu digo, olha, eu realmente não entendo tudo. Eu realmente tenho dificuldade. Mas uma certeza eu tenho. Deus no comando, Jesus no controle. O resto é conversa. E me entrego, porque eu sei que Ele está no comando. Você teve que passar por isso, meu amigo. Você tem que passar por isso. Me entrego, porque eu tenho fé. Eu sei que eu vou desencarnar. As pessoas perguntam, o que você está pensando hoje? Estou pensando na próxima encarnação. Não é isso que eu falo? Eu já estou planejando, essa aqui já era, essa aqui já foi. Essa aqui eu já estou só juntando os pedaços, tentando reparar algumas coisas, tentando safar outros para ver se eu saio um pouquinho melhor do corpo. Só. Mas já estou pegando ferramentas, jogando para dentro, estudando, trabalhando, andando, para ver se eu consigo na próxima um negocinho ali. Eu estou olhando para a próxima. Não tem medo de morrer, tem medo de encarnar, nada. Nós temos que trabalhar essa fé. Isso são atividades libertadoras, atitudes libertadoras, porque eu vou tirando a mochila de pedra das costas. Eu vou vivendo leve. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou estudando, nós estamos trabalhando, nós estamos aqui, aplicando o passe, nós cometemos erro, reparo o erro, peço desculpa, volto, digo aquilo que eu estou pensando. A gente procura ser verdadeiro com as pessoas, nós somos transparentes. Você não vai gostar que eu vou te dizer, mas a gente sempre diz para as pessoas, olhando no seu olho, vou olhar no seu olho, estou te dizendo isso, que quando desencarnar, você não vai poder dizer que eu não te falei. Porque como padre, eu já enganei muita gente, eu não quero repetir isso de novo. Eu sei o que eu passei nessa encarnação por causa disso. Eu sei o que eu não quero de novo passar o que eu passei. Então eu olho na cara da pessoa e digo, olha, beleza? Te alertei. Assim, tem que fazer o evangelho no lar, tem que ir no centro, tem que estudar, tem que aplicar o passe, está aqui obras complementares, evangelho todo dia, evangelho, terapia. Estou dizendo. Aí quando desencarnar, eu falei. Então essa questão da fé e a vontade é o convite que Allan Kardec faz no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Procuremos a leitura para que nós possamos entender. Certa feita, conhecemos uma pessoa no interior do Paraná que tinha uma vida extremamente difícil. Como era novo na época, inexperiente, imaturo, algumas coisas me passavam despercebidas. Mas algum senso eu já tinha e me chamava a atenção a vida que aquela senhora levava. Certa feita, eu vi uma cena que pela primeira vez, e foram poucas vezes na minha vida, pela minha personalidade, eu chorei daquela forma. Aquela senhora foi humilhada, eu estava longe, mas ao ponto de ver o que estava acontecendo. Fomos lá e acudimos a pessoa. Sentamos, estava eu e um companheiro. Conversamos, ouvimos o que ela tinha a dizer e ela contou a sua história de vida. Quando ela terminou, ela colocou as mãos sobre as minhas mãos e disse assim:
você vai viver muito, filho. E você vai entender o que eu estou passando. O tempo correu. Houve uma grande enchente. Eu estava na equipe que estava, chefiando a equipe que estava salvando o pessoal na madrugada. E nós estávamos salvando uma casa. A casa dela na beira do rio, pobre, uma favela. Conseguimos tirar algumas coisas dela, se retiramos. Ela não queria sair. No fim, ela catou, saiu, subiu no ônibus, no caminhão, quando ela me viu. Ah, meu filho, ainda bem que é você. Eu falei, venha, a senhora confia em mim. E ela subiu. Mas nisso, a água arrastou a casa do lado, que era da filha do genro do neto. E levou os três juntos. E o pessoal agarrado, o nosso pessoal agarrado, tentando tirar. Foi a maior dor que eu carreguei na minha vida. Não tinha o que fazer. Porque o rio estava numa velocidade estupenda. Levamos ela para o local de abrigo. Aquela noite para nós passou em branco. E cada vez que eu lembro, evidentemente eu me emociono, porque eu lembro o que aconteceu. No dia seguinte, eu fui ao abrigo, tomei banho, troquei de roupa, continuamos na tarefa. No dia seguinte eu fui ao abrigo conversar com ela e cheguei para oferecer o consolo. E sentei ao lado dela e falei, olha, a senhora precisa ter fé. Ela ouviu, chorou, me abraçou chorando. Ela falou, filho, eu não tenho mais nada nessa. Eu perdi tudo a vida toda e eu tive perda. E contou mais coisas. Eu estou com 70 anos. Eu perdi tudo, filho. Mas, filho, e eu já com as lágrimas nos olhos, ela me disse, filho, eu estou vendo que você está muito sentido pelo que aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa ter fé em Jesus, filho. Ele sofreu muito mais do que nós sofremos. E ele não tinha feito nada, filho. E eu fiz muita coisa errada. Então, está tudo certo, filho. Eu preciso ter fé. E você estava lá com a sua equipe e me salvou. Foi Deus que te mandou. Naquele outro dia também. Foi Deus que te mandou. A fé, filho, é a única coisa que me restou agora. Mas ela, eu não perco. E chuva nenhuma vai tirar a fé de mim. Quanta gente sofrendo comigo e eu tenho fé. Vai, filho. Vai cumprir com a sua obrigação. Todo o pessoal que estava em volta começou a chorar. A fé. Em tempos de enchente, era o ano de 1992. Nunca mais eu esqueci. Ela me ensinou a fé robusta. Mesmo naquela hora. Mesmo eu sendo presidente de centro espírita, coordenador de movimento espírita, expositor, ela me deu uma aula. Fé. A fé robusta. Reflitamos, gente. O quanto eu tenho de fé. O que a fé significa para mim? E nós vamos ver que nós temos muito. Aquela senhora não tinha mais nada. Família, amores, casa, documento, lembrança, nada.
filho, eu tenho fé. E nós? Como anda a nossa fé? Eu vou optar a fé robusta? Ou vou manter a fé vacilante que eu estou mantendo desde as outras encarnações? Eu vou aceitar a proposta rompedora de Jesus e do Espiritismo? Ou eu vou continuar me enganando, me escondendo, fugindo do encontro com Jesus? Jesus conosco sempre.